O Livro de Mórmon relata muitas curas milagrosas, físicas ou espirituais, comissões divinas e combinações de tais experiências. Uma característica comum em algumas dessas curas é o fato de as pessoas caírem no chão como se estivessem mortas. Isso é notavelmente verdadeiro com relação à alma e aos filhos de Mosias, e também foi relatado em outras passagens, como o encontro de Lamone e Amon, bem como do pai de Lamone e Arão. Esse detalhe específico de cair por terra pode ser pouco familiar ou até estranho para os leitores modernos do Livro de Mórmon. Entretanto, como observou Mark Allen Wright, o trabalho etnográfico em sociedades tradicionais mostrou que homens santos de vários tipos, amplamente chamados de xamãs, geralmente recebem seu chamado por meio de experiências de quase morte, não muito diferentes daquelas vivenciadas pelas pessoas no Livro de Mórmon. Nas sociedades indígenas mesoamericanas, os homens santos, conhecidos como curandeiros, também chamados de xamãs, normalmente recebiam um chamado para essa posição sagrada por meio de experiências semelhantes. Quando a experiência típica do curandeiro é examinada lado a lado das experiências destas pessoas que caíram por terra como se estivessem mortos no Livro de Mórmon, as semelhanças fornecem um contexto por meio do qual é possível entender a vida e o ministério dos profetas nefitas. Conforme observado por Frank J. Lipp, muitos curandeiros da Mesoamérica, inclusive muitos que atuam hoje, são chamados por meio de uma forma de eleição divina. Esses curandeiros receberam seu chamado no contexto de alguma crise física ou emocional, que pode incluir uma doença grave, crônica ou com risco de morte. Durante esse período, o futuro curandeiro receberá instruções de um ser espiritual superior, como um anjo ou um deus, antes de ser curado. Além disso, o iniciado pode passar por uma inconsciência temporária e uma experiência de morte, da qual ele renascerá como uma pessoa com poder e conhecimentos xamânicos. Wright observa que o processo de cura geralmente é auxiliado pelas orações e rituais de outro curandeiro em favor do indivíduo gravemente enfermo. Após a cura, o iniciado passa por um longo período de autoaprendizagem ou aprendizado ao lado de um membro experiente da família ou de um xamã mais velho. Depois disso, os xamãs recém-chamados possuirão poder e autoridade reconhecidos pelos membros de sua comunidade. Os paralelos entre esses relatos de chamados xamânicos e os relatos do Livro de Mórmon de pessoas sendo curadas física ou espiritualmente são abundantes. E o primeiro caso registrado no Livro de Mórmon de pessoas que caíram por terra foi o de Alma, o filho e os filhos de Mosias. Segundo o Livro de Mórmon, o anjo do Senhor apareceu a Alma, o filho, e aos filhos de Mosias, e desceu como se fosse numa nuvem, e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo onde estavam. O grupo caiu por terra diante dessa manifestação. O assombro de Alma foi tão grande que ficou mudo e não podia abrir a boca assim, e ficou tão fraco que não podia mover as mãos. Foi, portanto, carregado pelos que com ele estavam e levado inerte e colocado diante de seu pai. Em vez de se preocupar com seu filho, Alma, o pai, regozijou-se, porque sabia que era o poder de Deus. Ele também fez reunir os sacerdotes, e eles começaram a jejuar e a orar ao Senhor seu Deus, a fim de que abrisse a boca de Alma para que pudesse falar. E também para que seus membros recuperassem as forças, a fim de que os olhos do povo se abrissem para ver e saber da bondade e da glória de Deus. Por meio dessa ação, Wright sugere que esses sacerdotes estavam agindo em sua capacidade de xamãs ou curandeiros. Quando acordou, Alma declarou, semelhante a um curandeiro curado, arrependi-me de meus pecados e o Senhor redimiu-me. Eis que nasci do Espírito. Wright observou que, pelo fato de Alma ter sido curado tanto no corpo quanto na alma, ele agora possuía um poder de cura que seria culturalmente reconhecido. Esse reconhecimento teria se estendido para além do povo nefita, que já compreendiam e acreditavam no sacerdócio que Alma possuía. Esse poder foi demonstrado pela primeira vez quando Alma encontrou um Zizron arrependido, que queimava devido a um calor ardente causado pelas grandes aflições de sua mente devido à sua iniquidade quando morava em Amonia. Ele buscou a cura tanto de Alma quanto de Amuleque. Mas quem tomou Zizron pela mão e o ergueu foi Alma, pois ele havia se tornado o curandeiro cultural e espiritualmente reconhecido em virtude de sua própria experiência de quase morte. Assim, por meio do sacerdócio e de sua fé em Cristo, Zizron foi curado.
Deve-se entender, entretanto, que não foram as experiências de quase morte que deram aos profetas e líderes do Livro de Mórmon sua autoridade. Em todos os casos de curas milagrosas relatados no Livro de Mórmon, o poder do sacerdócio ainda havia sido concedido anteriormente por alguém que havia sido chamado por Deus e que, portanto, tinha a autoridade do sacerdócio para fazê-lo. Alma, o filho, havia sido designado como sumo sacerdote por seu pai, e os filhos de Mosias teriam recebido a autoridade semelhante de seu pai, que havia sido autorizado pelo Senhor a deixá-los ir pregar a palavra entre os lamanitas. Alguns céticos quanto às origens antigas do Livro de Mórmon supõem que a experiência de conversão de Alma é apenas uma cópia da experiência do apóstolo Paulo na estrada para Damasco, ou que o tema das pessoas caindo inconscientes por terra é um reflexo do comportamento nos acampamentos de reavivamento do século XIX. No entanto, as informações e a análise cuidadosa oferecidas por Mark Allen Wright ilustram que os casos de cair por terra, como se estivessem mortos, seguidos de uma cura milagrosa, são, na verdade, mais semelhantes às experiências encontradas em contextos indígenas e americanos, e, portanto, lançariam uma nova luz sobre essas experiências incomuns relatadas no Livro de Mórmon. Se você quiser ler o artigo No Why completo, clique no link na descrição abaixo.